Se você sabe nos explicar como ocorreu e onde ocorreu o início da Guerra de Canudos, que ocorreu aqui no nosso município? Então, a história de Uauá, ela se mistura com a história da própria guerra. Uauá, em 1896, que foi o ano que aconteceu a guerra, ele era uma pequena vila, não era distrito ainda, era só uma vila pequena, um povoado, com umas 500 pessoas, 600 pessoas, e a guerra estourou em Canudos, né? Mas a primeira batalha foi aqui em Uauá, na nossa vila. Vieram 100 praças, soldados federais, enviados pelo governador do estado, e esses praças foram acomodados numa casa pelo professor Belarmino Rodrigues, e lá nessa casa os conselheiristas souberam que esses soldados estavam aguardando, né, para atacar Canudos, e eles vieram e atacaram primeiro. Então a primeira batalha da Guerra de Canudos foi numa casa que hoje está demolida, né, a casa do Davi Ferreira, e aconteceu aqui em Uauá. Então a história de Uauá, ela se confunde com a própria história de Canudos, porque a primeira batalha foi aqui. E aonde fica aqui essa vila? Então a vila, ela se concentrava onde hoje a gente conhece, aquele conglomerado ali do Banco do Brasil, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Antigamente o nome era Praça da Bandeira, hoje é Praça Ademar Rodrigues Guimarães. E a casa onde aconteceu essa primeira batalha, que esteve até 90 e poucos de pé, ela ficava praticamente de frente ao Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Aí demoliram, né, infelizmente. E tem a casa mais velha de Uauá hoje, que fica ao lado, que é a casa de Dona Naí, de Jailson. E essa casa é a mais velha e conservada ainda, está lá como uma testemunha da guerra, do que foi feito tudo, das pessoas que se hospedaram lá. E as pessoas visitam essa casa? Visitam. A casa é privada, ela não é pública ainda. A ideia é que a prefeitura, né, o prefeito Marcos Lobo, inclusive, se colocou à disposição com os proprietários para comprar e transformar a casa num museu, entendeu? Para ficar pública, né? O que pode ter afetado referente à Guerra de Canudos aqui em Uauá, as consequências que tiveram na cidade? Foram muitas, né? Em primeiro lugar, o trauma, porque quando a sociedade de Uauá recebeu esses praças, esses militares em Uauá, eles receberam dando um apoio, porque o governador Viana enviou e era uma vila, tinha que receber. Os conselheiristas souberam que esses soldados estavam aqui em Uauá e vieram e atacaram, e depois o Pires achou que tinham delatores em Uauá, entendeu? E aí, quando acabou a batalha, que ele perdeu a batalha, os soldados eles fugiram, eram muitos conselheiristas, muitos morreram também, mas morreram muitos soldados. Eles acharam que o Uauá tinha delatado, tinha denunciado que tinha um soldado esperando. E aí ele começou a torturar as pessoas na cidade, entendeu? Inclusive, um dos meus tio-avós, tio-bisavós, né, não foi morto por um soldado tomou a frente, mas ele queria matar as pessoas de Uauá depois com raiva, achando que as pessoas tinham delatado ele, né? E que na verdade não foi, o Uauá recebeu. Então, um impacto naquela sociedade daquela época foi esse, de ter acolhido as tropas e depois ter sido perseguido pelas próprias tropas, mas tiveram vários outros impactos. Por exemplo, as pessoas de Uauá ficavam muito assustadas, porque a primeira batalha foi aqui. E depois, durante o ano de 96 até 97, que durou um ano a Guerra de Canudos, era muita tropa passando, muita conversa. Imagina uma guerra do lado, né, em Canudos, a 50 quilômetros de Uauá, né? Então todo mundo naquela época ficou muito assustado, muito aterrorizado, e já com sequelas da primeira batalha. E no decorrer da história, os impactos são grandes ainda. A própria discussão sobre Canudos hoje, quando a gente fala sobre Antônio Conselheiro, algumas pessoas ficam, nossa, elas tomam uma posição muito radical para falar de Conselheiro ou para falar da República, porque ambos machucaram o Uauá. O Uauá ficou com uma cicatriz, entendeu?